Imagine por um momento que o vasto Império Romano, em seu apogeu, decide expandir suas fronteiras para o leste, para as vastas terras geladas e desconhecidas do que hoje conhecemos como Rússia. Mas por que eles nunca fizeram isso? Porque, apesar de seu poder militar e territorial, Roma nunca se aventurou a conquistar essas terras misteriosas? A resposta não é tão simples. Para entender isso, precisamos voltar no tempo e examinar alguns pontos cruciais. Mas antes de continuar, quero convidá-lo a ficar conosco, pois o que você descobrirá pode surpreendê-lo. Está pronto para desvendar um dos grandes mistérios do Império Romano? Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder mais conteúdo fascinante sobre a história do Império Romano. Vamos lá! Para entender por que Roma nunca conquistou o que hoje é a Rússia, devemos primeiro considerar um detalhe-chave: os romanos e a Rússia medieval simplesmente não coexistiram. O último imperador romano governou no século V d.C., enquanto Moscou, a cidade que hoje é a capital da Rússia, só seria fundada no século XII. De fato, os russos, como os conhecemos hoje, só se consolidaram como uma nação no século XVI, com a fundação do Tsarado russo. Antes da Rússia moderna existir, o território era habitado por tribos nômades e povos dispersos, com poucos assentamentos organizados. As primeiras referências que temos da região vêm da Rus de Kiev, mas é importante não confundi-la com a Rússia de hoje. A Rus de Kiev, que prosperou entre os séculos IX e XIII, era uma entidade diferente, mais centrada no que hoje é a Ucrânia do que na Rússia. Então, quando os russos começaram a se formar como um Estado, o Império Romano já estava em ruínas. À medida que Roma desmoronava, o Império Bizantino, seu sucessor no leste, não tinha os recursos nem o poder para expandir suas fronteiras para essas terras remotas. Quando surgiram os primeiros sinais do que viria a ser a Rússia, o Império Romano já estava em sua fase de decadência. O último imperador romano morreu no século V, e com isso, o fim do Império Romano do Ocidente foi inevitável. Naquela época, o Império Bizantino, que continuava o legado romano no leste, estava lutando pela sua própria sobrevivência. Ele já não possuía os recursos nem a força militar para empreender grandes expansões, muito menos para terras remotas como as da Rússia. É importante lembrar que Roma, mesmo em seu apogeu, não travava guerras sem um objetivo claro e específico. Eles não se lançavam em conquistas simplesmente para expandir seu território. As conquistas romanas geralmente eram motivadas pela necessidade de proteger suas fronteiras, garantir rotas comerciais ou assegurar a paz dentro do império. Agora, o que teria acontecido se o Império Romano tivesse decidido invadir a vasta e desconhecida Rússia? Analisando os prós e contras, podemos ver que, na realidade, há poucos benefícios e muitos riscos. Quanto aos prós, um dos poucos benefícios seria a adição de mais território ao Império, o que, em teoria, poderia ter aumentado sua extensão. Mas, na realidade, os romanos não sabiam que tipo de recursos poderiam ter encontrado nessas terras desconhecidas, nem quais povos ou reinos habitavam a região. De fato, era uma área praticamente inexplorada, o que a tornava menos atraente do ponto de vista estratégico ou econômico. Agora, quanto aos contras, há várias razões pelas quais uma invasão à Rússia teria sido imprática e até perigosa para Roma. Primeiro, muitas vidas e recursos teriam sido desperdiçados em uma guerra que não traria grandes benefícios. Segundo, a invasão da Rússia teria exigido recursos militares que já estavam sendo usados para proteger as fronteiras do Império. Roma já tinha um exército sobrecarregado de tarefas e não podia se dar ao luxo de enviar mais legiões para um conflito tão distante. Em terceiro lugar, não havia uma forma clara de invadir a região sem atravessar territórios difíceis como as montanhas do Cáucaso ou ter que usar o Mar Negro para transportar forças até a Crimeia, o que teria sido uma logística complicada. E por último, os romanos não tinham aliados locais na região. Ao contrário de outras campanhas bem-sucedidas, onde se aliavam a povos locais para dividir e conquistar, na Rússia não havia aliados desse tipo. As tribos nômades, como os citas, lutavam com táticas de cavalaria leve que colocavam as forças romanas em desvantagem, acostumadas a enfrentar seus inimigos em formações fechadas. Portanto, embora a ideia de que o Império Romano poderia ter invadido a Rússia seja fascinante, os obstáculos geográficos, militares e estratégicos teriam tornado tal invasão praticamente inviável. Ao longo da história,
Roma foi um império que se expandiu de maneira cuidadosa e estratégica, sempre buscando garantir sua segurança e seus interesses. Uma invasão ao frio e desconhecido território russo simplesmente não teria trazido os benefícios necessários para justificar o enorme custo em vidas e recursos. E então, o que você acha de tudo isso? Acredita que Roma poderia ter conseguido algo se tivesse se aventurado na Rússia? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou surpreso com essa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Também, se estiver interessado em continuar explorando segredos sobre o Império Romano, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos vemos no próximo vídeo.